Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui tem como objetivo mostrar uma ferramenta que é o eCloak, certo? Que é uma ferramenta open source para identidade e gerenciamento de acesso, mais utilizado para utilização de microserviços, né? Integração de sistemas e também para fazer todo o processo de gerenciamento de autenticação de uma determinada aplicação, né? Você pode utilizar essa ferramenta que é open source, você consegue baixar, né, essa ferramenta, instalar, fazer toda a configuração local, configuração do seu servidor de produção. Então a ideia desses vídeos, né, que a gente vai estar apresentando aqui para vocês, no meu canal aí no YouTube, é a gente ter uma visão básica, né, do que é realmente é o Keycloak, certo? E nos vídeos um pouquinho mais à frente a gente vai estar falando sobre as principais funcionalidades dele e a gente também vai falar um pouquinho de como é que a gente faz o processo de instalação Keycloak, certo? Utilizando o Docker, utilizando o Docker Compose, né, para poder integrar os containers, tanto o container do Keycloak como também o container de banco de dados que o Keycloak vai utilizar. Pode ser utilizados vários bancos de dados, mas nesse caso aqui especificamente, a gente vai optar tanto pelo MySQL, ou MySQL, como você queira chamar, como também pelo próprio PostgreSQL, tá bom? Na medida que a gente for passando mais para frente, a gente vai estar decidindo isso. Então a ideia é a gente fazer um conjunto aí de vídeos. Eu vi poucos materiais na internet assim em português, certo? Sobre o Keycloak. Talvez, né, quando vocês estejam nesse momento que vocês estejam vendo esse vídeo agora, com certeza deve ter muito mais material. Mas assim, quando eu comecei realmente a estudar um pouquinho mais do Keycloak, tem bastante documento, informações, vídeos em inglês, né? Em outras línguas também. Mas em português não tinha tanta, tá? Então, eu vou voltar aqui para explicar aqui como é que tá basicamente a arquitetura aqui do site do Keycloak, tá? Então, novamente aqui é uma ferramenta open source, tá? Para identidade e gerenciamento de acesso, né? Para aplicações modernas e serviços, tá bom? Então aqui a gente pode adicionar autenticação, segurança de serviços, tudo utilizando o Keycloak, tá bom? A gente também consegue fazer várias configurações, certo? E a gente tem por trás aqui a própria Red Hat, né? A gente tem o Keycloak que é da comunidade em si, né? Então se você acessar dentro do GitHub aqui, eu posso vir até aqui ao GitHub, Keycloak, a gente vai conseguir visualizar aqui, né, a comunidade extremamente ativa. Então, por exemplo, ó, hoje é 17 de março de 2021. Então, há uma hora atrás já teve commit, né, pelo que eu estou vendo aqui. E, e ainda está rodando aqui o CI dele, né? Ó. Se ver aqui os actions. É tão demorado, ó, que há uma hora ainda está rodando, ó. Enfim, isso aqui eu acabei fugindo do assunto, mas vamos lá. Eu vou voltar aqui para o Keycloak e vou explicar algumas especificações que ele tem aqui dentro. Então, single sign-on, né? Então, o que, que você consegue fazer? Você consegue ter várias aplicações, né? Basta ter um cadastro dentro do seu Keycloak, né? Que no caso é sua ferramenta de identidade e gerenciamento de acesso. E essas suas aplicações, aplicação A, B, C, D e assim sucessivamente, que tem dentro da sua empresa, o usuário em si ele não precisa ter necessariamente cadastro em cada um. Ele pode ter um cadastro apenas dentro do Keycloak, né? E o Keycloak se integra com essas outras ferramentas. E aí por isso que a gente chama de single sign-on, ou seja, com um único cadastro você consegue ter acesso a diversas ferramentas dentro da sua instituição, né? E aqui é baseado em protocolos padrão, né? Então é um protocolo de mercado. E aí a gente está falando aí do OpenID Connect, né? Que é uma extensão do Auth2 e também o SAML, né? Se a gente for comparar aí, o SAML, o SAML, né, 2.0 aqui, ele é o OpenID Connect, só que escrito em XML, né? É lógico que tem algumas particularidades do SAML, mas tentando resumir seria basicamente isso, né? O OpenID Connect já utilizando aquele padrão JSON, né, JavaScript Object Notation, e que é uma extensão do Auth2,
né, o OpenID Connect, e a gente tem o SAML 2.0, que segue o mesmo fluxo, o mesmo padrão, só que utilizando o XML, tá bom? Eu não sou especialista, não sou deus do Keycloak, muito pelo contrário, eu ainda estou em processo de aprendizado normal como vocês, né? Mas assim, eu estou tentando passar um pouquinho que eu aprendi nesses últimos 6, 8 meses, né? Estudando, trabalhando com ele, integrando algumas aplicações. A gente consegue ter uma centralização de gerenciamento de usuário, certo? Então, como eu falei, um usuário ele pode conseguir acessar vários serviços dentro da sua instituição. Então, dentro de um ponto central, que é o próprio Keycloak, que a gente chama de Helms, eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente, a gente consegue ter essa centralização desses usuários, né, em um único ponto central. Isso fica bem interessante para você até mesmo gerar relatório, né, para saber quem está acessando o serviço X, serviço Y, quantos usuários você tem dentro da sua instituição, dentro do seu Helm, você consegue fazer essas divisões. Isso é bem interessante, certo? A gente tem os adaptadores, né? Os adaptadores aqui a gente está falando um pouquinho de ferramentas mesmos que se integram, né, à API do Keycloak. Então, existem vários, se você botar aí Keycloak, Adapter para qualquer linguagem, tem muito material na internet, né, informando como você consegue se conectar ao próprio Keycloak, se integrar ao Keycloak utilizando qualquer linguagem. Então você consegue fazer isso com Java, C Sharp, PHP, você consegue fazer isso com JavaScript, né? E tem muitos adaptadores já prontos para JavaScript, React Native, que é JavaScript, né? Só que para mobile, aplicativos híbridos, próprio React, Vue, enfim, várias Ruby on Rails, né, que é um framework do Ruby, Python. Então, por quê? Porque ele utiliza aqui um padrão OpenID Connect. E o OpenID Connect, ele é agnóstico a tecnologias, né? Então, não importa qual tecnologia você vai utilizar. Se você pudesse se integrar a API do Keycloak, então isso já resolve pra gente, tá? Tem LDAP e Active Directory, é possível também. Esse módulo aqui eu ainda não cheguei a utilizar, certo? Então, eu não vou entrar em detalhes com ele, tá? Vou mostrar mais o básico mesmo do próprio Keycloak. A gente tem Social Login, então é muito interessante quando você quer fazer o login com o Facebook, login com qualquer outra ferramenta, como Facebook, Google, LinkedIn, é, entre outras, o próprio GitHub, você consegue integrar ao Keycloak, né, na sua instância, e você consegue fazer o processo de autenticação por ele, né? E nunca acessou alguma ferramenta e lá tem lá dizendo fazer login com o Google, fazer login com o Facebook, né? Então é totalmente possível. OpenID Connect aqui de novo, alta performance, né? É rápido, é possível também, certo? É, aqui está dizendo também como você roda com Docker também, ele também é escalável, né? E a alta disponibilidade também da ferramenta. Gerenciamento de temas, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode visualizar. Eu vou ver se eu consigo também explicar um pouquinho dos temas, como é que funcionam os temas do Keycloak, para caso você queira customizar baseado na necessidade da sua instituição, né? Porque o Keycloak em si, o tema dele é padrão do Keycloak, certo? E aí, sei lá, a sua instituição ou sua empresa utiliza cores diferentes, tem um outro design, então você consegue fazer esse processo de customização também dentro do tema, certo? Ele é extensível, né? Você pode customizar, né? E também tem políticas de senha. Então você consegue também definir políticas de senha, por exemplo, se você consegue acessar o Keycloak e definir que no dia 23 de setembro do ano X ou uma data específica, você consegue especificar, é possível especificar que todos os usuários vão ter que fazer o procedimento de atualização de senha, né? Ou a senha tem que ter no mínimo 10 caracteres e 3 letras, por exemplo, né? 10 caracteres, caso números, e 3 caracteres letras. Maiúsculo, minúsculo, você consegue definir essa política. Você consegue definir política de sessão, política de tokens, né? Quanto tempo o token dura, quanto tempo a gente vai também entrar um pouquinho, falar um pouquinho do JWT, como é que funciona essa integração, certo? Enfim, tem muito vídeo, tem muito material que eu quero trazer aqui para vocês dessa ferramenta que se chama Keycloak, certo?
No momento aqui, no dia 1º de março, foi lançada aqui a versão 12.0.4, na, do, a gente está visualizando aqui. E é basicamente bem completo mesmo. Aqui você pode iniciar, né? E aí você pode rodar o Keycloak, né, baixando lá o ponto .jar e rodando o OpenJDK. Você consegue rodar com Docker, Kubernetes, Podman, OpenShift, Operator no Kubernetes, né? O Operator usando o OpenShift aqui tem uma aplicação que se integra, né, ao Keycloak utilizando JavaScript, que no caso Vue.js. Certo? É uma ferramenta bem interessante. Aqui a gente pode vir aqui na documentação. Na documentação também muito completa, muito legal. Aqui tem mostrando como é que você faz para iniciar, como é que você faz para fazer a instalação e configuração. Realmente a documentação é muito boa, né? Mostra muitos detalhes importantes, certo? Só que a gente não vai entrar nesse detalhamento todo, porque a gente vai estar rodando ele com Docker, tá bom? A gente vai simplesmente subir a aplicação com Docker, um banco de dados Postgres ou MySQL, e aí, a gente consegue, né, acessar com o usuário admin, né, fazer a configuração dentro do Docker Compose, né, talvez a mesma até criar um Helm novo, criar algum cliente, fazer o processo de autenticação e assim sucessivamente, certo? E que mostra todas as configurações. E na minha visão aqui, o mais importante, né, caso você queira customizar, né, as suas regras de negócio do Keycloak, você pode utilizar aqui o Admin REST API, ou API, como queira chamar. Esse Admin REST API, ele basicamente mostra aqui todos os endpoints, tá, da API do Keycloak que você pode se conectar, né? Você pode verificar detecção de ataques, né, possível, usuários. Deixa eu passar aqui logo para usuários, tá? Você pode criar um novo usuário dentro do seu Helm. É lógico que todas as configurações necessárias é necessário antes, certo? Você pode trazer todos os usuários de um determinado Helm. Aqui ele mostra os parâmetros, o tipo de dado, a descrição, né, o nome. Então é bem completo a resposta, tá certo? Da requisição, né, o tipo de retorno. Então a documentação assim é bem interessante, né? A gente consegue retornar a quantidade de usuários que a gente tem dentro de um Helm. Vou já explicar em outros vídeos mais para frente o que é o Helm, certo? Mas é importante a gente dar uma lida, né, de como funciona o Keycloak. Eu acho que é bem importante atualizar o usuário. Enfim, tem muita coisa, tem configuração de Access Token, configuração, tá, de configurações do próprio Story, permissões. É bem interessante. Gerenciamento de clientes também, você pode criar um novo cliente, definir parâmetros desse cliente. Mas a ideia principal é isso que eu queria apresentar para vocês, do que é o Keycloak. Né? E não deixando de falar aqui também da comunidade, certo, pessoal? Tem uma comunidade aqui, você pode procurar aqui algumas perguntas que já foram feitas e tem aqui o fórum próprio Keycloak, certo? Aqui tem muita gente ativa participando, né? Então você pode vir aqui fazer alguma pergunta, né? Eu particularmente fiz algumas perguntas aqui dentro desse fórum, mas nunca tive uma resposta de ninguém nunca me ajudou, né, dentro. Não sei se foi porque eu fiz uma pergunta um pouquinho mais difícil ou fora do escopo, mas na verdade eu fiz várias perguntas e não tive nenhum feedback aqui do fórum, tá bom? E baseado nisso, eu acho que é importante a gente tentar fazer esse vídeo pra galera aí que tá começando a utilizar essa ferramenta, integrar. E é isso, galera. A ideia principal é a gente utilizar o Keycloak e vamos em frente. Eu vou parar o vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente vai entrando com mais detalhes. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e let's go!